maternidade está ligada a várias mudanças na vida de uma mulher. Uma fase de adaptações que passa muito pelas emoções de gerar uma vida, passa também pelas transformações dos relacionamentos. E de uma especificamente a gente vai falar hoje. Como fica a carreira depois da maternidade? Bom dia para você. Ainda que a luta das mulheres por igualdade de gênero tenha alcançado conquistas decisivas para a figura dela no mercado de trabalho, infelizmente ainda há um estereótipo de gênero e, às vezes, uma segregação de papéis que afeta muito a carreira da mulher e a forma como ela é vista no mundo dos negócios. Vamos discutir isso juntos hoje? As nossas convidadas são Mel Bracarense, psicóloga e coach de mães, e também Camila Colares, mãe e empreendedora. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Bom dia, Érica. Tudo bem? Tudo. Como que tem sido esse papel, né? Como que a mãe tem se esforçado, gente, para conciliar a carreira, a maternidade? Parece muito difícil, mas acaba que elas vão encontrando um jeitinho que se adapta à vida e à realidade de cada uma. Como que tem sido isso, Mel? A maternidade é uma mudança, uma grande mudança na vida da mulher, né? A gente passa a vida esperando ser mãe e quando chega a gente se vê naquela situação de transformação. não só interna, mas também externa, né? O mundo do trabalho, o mundo das relações muda muito com a maternidade mesmo. Um ponto muito importante, assim, para a gente poder conciliar maternidade e carreira é entender o que é importante para cada mulher. Eu entender para mim, Camila para ela, né? Cada uma de nós, qual que é a medida da gente de maternidade, qual que é a medida da gente de carreira, o que é importante como mãe, né? O que é importante também como profissional você manter ou você construir após a maternidade. Como mulher, não esquecer que é mulher, certeza, né? A gente precisa de pensar, né, como que a gente vai viver todos os nossos papéis. E eu acho que uma das questões fundamentais para isso é a rede de apoio, né? A mulher, ela não consegue sozinha, né? Ela precisa de ter uma gama de pessoas, de profissionais, enfim, seja escola, seja babá, seja vovó. A família ajuda muito, família né? é fundamental, né? O companheiro, né? O companheiro precisa assumir o seu papel, desempenhar o seu papel e dividir essas funções com essa mulher para que ela não fique sobrecarregada, né? Isso é fundamental. E vocês vão trazer para a gente essa experiência de vocês. Eu quero saber como que foi para vocês essa conciliação de carreira com a maternidade. E além das experiências de vocês, a gente vai contar também com as experiências das nossas telespectadoras. Então, ao longo do programa, eu vou chamar alguns depoimentos para a gente acompanhar. Agora, vamos ouvir a Paula, a Daniela e a Priscila. Como que foi essa conciliação da carreira e da maternidade para elas? Bom dia, meu nome é Paula Cury, eu sou chefe de cozinha de Belo Horizonte. E para conciliar maternidade e carreira, para mim foi essencial aprender a me organizar melhor. Antes eu tinha sempre aquela sensação de que meu dia não tinha 24 horas. Nunca conseguia conciliar tudo que eu tinha que fazer, todos os compromissos da casa, das filhas, do marido, do trabalho, então era bem complicado. Então, com a ajuda de um programa de mães, que foi essencial na minha vida, eu consegui me organizar melhor, criar uma rotina diária. Hoje eu já acordo, faço uma lista de prioridades e sempre ao final do dia eu consigo dar o ok, porque eu consigo cumprir tudo. Então, para conciliar maternidade e carreira, para mim, foi essencial a organização. Olá, meu nome é Daniela, eu sou mãe, estudante de Direito, formada em Administração e concursada há 10 anos no serviço público. Para mim, o que é importante para conciliar maternidade e carreira é querer reconhecer as suas possibilidades de contribuir não só com a sua família, mas para a sociedade que você vive e para o mundo. É estabelecer de forma organizada uma rotina com prioridades diárias e semanais. É contar com uma rede de apoio com pessoas bem próximas que você possa confiar, que compartilhe de ideias e crenças que você e que te ajude na educação e nos cuidados de seu filho ou filha. Como conciliar carreira e maternidade frente a tantos papéis que a gente tem no nosso dia a dia? Eu, por exemplo, sou bancária, empreendedora, mãe, esposa, filha, dona de casa, além de outros papéis que eu exerço. E eu consigo essa conciliação
com planejamento, organização, foco e divisão de tarefas na minha casa. Todos os domingos eu planejo toda a minha semana, então eu consigo ter uma visão clara de todas as atividades que eu vou ter ao longo da semana. E eu consigo então antecipar algumas coisas que surgem para que não fique muita coisa e acaba se tornando urgente. Com essa visão, eu não fico reagindo às atividades que aparecem. Então, eu já sei o que vai acontecer e o que eu preciso fazer, porque já está planejado. Então, eu não fico na reação. Eu planejo e sigo aquele planejamento. Além de tudo isso, eu tenho uma divisão de tarefas na minha casa. Como todos moram na casa, a gente divide as tarefas, então não pesa para ninguém. Então, eu consigo conciliar todos os meus papéis dessa forma. Obrigada, mamães. Bom, a Paula falou muito da organização, as três falaram muito sobre organização, né? Ela falou sobre um programa de mães que depois eu quero que a Mel conte um pouquinho pra gente, para as mães também buscarem apoio, né? A Daniela estuda, trabalha, falou que tem que colocar prioridades na rotina. A Priscila voltou a falar do planejamento, daquela divisão de tarefas, né? Tudo gira em torno da organização, né, gente? Mas também de acordo com a realidade que cada mãe vive ali na sua família, né? Um ponto que ficou muito claro a importância de dividir essas tarefas, né? De casa e com os filhos. Comumente, as mulheres ainda acumulam as funções ligadas ao trabalho de casa e o trabalho com o cuidado com os filhos, né? E a gente vê uma mudança grande nas famílias, cada vez mais os pais, os homens se comprometendo, participando, assumindo mesmo, né? Deixando de ajudar. Muita gente fala assim, mas o pai do meu filho, o meu marido ajuda, mas na realidade não é isso, né? É exercer mesmo. E quando o homem ele assume isso, a mulher consegue esse apoio que é necessário para viver os outros papéis que, se ela não tiver esse apoio com relação aos filhos e à casa, vão ficando para trás. Né? Porque, o dia realmente ele tem 24 horas para todo mundo. Sim. Menos para as mães. Então, para a gente não ter essa sensação, é importante que a gente consiga que os outros papéis da nossa vida continuem caminhando mesmo depois da maternidade. Para isso, rede de apoio é fundamental. Né? A organização é fundamental. Eu fiz também um curso, uma consultoria em gestão de tempo, né? Depois que você foi mãe, Camila? Depois que eu fui mãe, para poder conciliar, porque eu sou autônoma, empreendedora, mãe, dona de casa. Normalmente as mulheres vêm com aqueles vários papéis, né? E esposa, e mulher, enfim. E eu estava me afogando na desorganização por não conseguir tempo para cada um desses papéis. E foi fundamental para mim essa consultoria do Organiza Mamãe, que me ajudou a planejar o meu dia. E isso, para mim, é realmente o foco de todos os depoimentos, porque é fundamental, né? E a rede de apoio e essa conscientização, eu acho que, né, os pais têm, sim, participado cada vez mais da vida da família, do cuidado com os filhos. Meu marido é muito participativo. E sem ele eu não conseguiria, sem ele me apoiando no meu negócio, sem ele me apoiando no cuidado com o meu filho e com a casa, eu não conseguiria dar conta de todos os papéis. Quando a gente fala de rede de apoio, de pedir ajuda, ok, a mulher precisa dessa ajuda, às vezes é até difícil para a mulher reconhecer que ela precisa, né? Pelos tantos papéis que ela sempre foi acostumada a desempenhar, mas essa palavra ajuda não cabe muito para quando é pai, para quando é a parceira. Temos várias configurações das famílias hoje. Essa palavra ajuda não cabe para quem está do lado, assumindo aquela maternidade e paternidade juntos, né, gente? É verdade, é verdade. E assim, o que eu acho bonito é um processo que está começando, né? Mas eu vejo que os pais de hoje, né? Eu tenho essa felicidade também. Meu marido é muito pai, assim, muito presente, ele faz as coisas, e é engraçado, né? Logo quando a gente tem 2 filhos, o Miguel e o Samuel de 5 anos, o Samuel de 2, e quando o Miguel nasceu, algumas pessoas diziam assim, ele nem parece pai, ele parece mãe. Né? Ele nem parece pai, ele parece mãe. E aí é engraçado isso, né? Por que será? Porque ele é atencioso com os filhos, porque ele é próximo, porque ele é um pai presente, né? E é importante que todos os homens se conscientizem disso, isso para a criança é muito, muito importante, né? Para a família. O papel do pai na formação da criança. Olha só, a Mel falou uma coisa interessante. Ela falou que todo mundo falava assim, que ele nem parece pai, ele parece mãe. Olha como que a sociedade também vê a mãe. Um olhar, né? Um olhar preconceituoso mesmo, né? Com relação ao papel da mulher, ao papel do homem. E a gente vê tantas mudanças, né? Nisso. Então, o que eu entendo é que essas mudanças todas vêm para o bem, para benefício de todas as partes. Então, um homem que antes se sentia fora da educação dos filhos, ele tinha aquele compromisso de trabalhar, voltar, ter o sustento da casa, mas ele estava mais distante da criação, da participação ali com os filhos. E hoje eu vejo esse homem com essa abertura. E, ao mesmo tempo, as mulheres cada vez menos precisam abrir mão
da vida profissional depois da maternidade? Exatamente porque os papéis estão mais bem divididos, elas conseguem seguir a carreira delas ou fazer uma mudança, né? A gente vê tantas pessoas mudando, aconteceu comigo com a Camila, né? Tantos recomeços profissionais depois da maternidade. Você tem essa história de recomeço também, Mel. A Mel sempre participa aqui com a gente da Opinião, né, Mel? Já contou a sua história outras vezes, mas eu queria que você contasse para quem não conhece um pouco de como que foi esse recomeço para você. Eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas e de negócios, trabalhei no mundo corporativo muitos anos, né? Trabalhei em grandes empresas, sempre como gestora de RH, gerente de RH, e aquilo era minha vida, né? Só que depois da maternidade, até um pouco antes de ser mãe, eu comecei a observar que aquele formato de vida que eu tinha, viajando a trabalho e passando às vezes 14 horas fora de casa, não combinava com a vida que eu queria como mãe. Eu queria acompanhar mais de perto, mas ao mesmo tempo, só de imaginar... Gente, eu fiquei 2 dias, quando eu saí do mundo corporativo, 2 dias... com o propósito de acompanhar o primeiro ano do Miguel em casa. No segundo dia eu falei com meu marido, falei, eu não dou conta, eu preciso voltar a trabalhar. Porque o trabalho tem um papel muito importante na minha vida, sempre teve, né? Sim. E aí, assim, eu precisava encontrar um caminho para conciliar. E foi empreendendo, é o meu caminho, não é o caminho de todas as mulheres, mas eu entendo que o principal é a gente se conhecer, se reconhecer e se dar a oportunidade de escolher o que faz mais sentido, né? E foi esse o caminho que eu encontrei. Então, hoje eu tenho minha empresa, trabalho ajudando outras mulheres que também buscam esses caminhos novos, caminhos profissionais depois da maternidade. Você está falando que faz esse papel de ajudar, inclusive a Paula falou isso com a gente ali. Ela falou que contou com o apoio de um programa, foi o Mães com Carreira. Como que é esse programa? Qualquer mulher pode participar? Como é que é? É um programa de coaching e empreendedorismo online. Então, eu tenho pessoas que participam do programa, não só no Brasil todo, mas pelo mundo, né? Tem alunas na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu morro de orgulho disso, porque a tecnologia aproxima essas distâncias, né? E aí eu consigo ajudar essas mulheres através de um programa online. Eu só faço 2 turmas por ano, né? Então, agora, quem quiser, tiver interesse, faz contato comigo. É @mãescomcarreira no Instagram, pode me seguir. E eu vou sempre divulgando quando tiver a próxima turma. @mãescomcarreira, né? @mãescomcarreira. Tá em contato da Mel, então, @mãescomcarreira no Instagram. No Instagram. Não é isso? Pode entrar em contato se quiser essa ajuda aí. Gente, e Camila, o que você acha que é mais difícil para a mulher quando pensa nisso? Em ser mãe, desempenhar esse novo papel e já tem uma carreira sólida? O que é mais difícil para a mulher? Olha, eu acho que é realmente você encontrar esse caminho que te dá a possibilidade de viver maternidade e carreira na sua medida, que é o que a Mel falou. Né? Algumas mulheres vão ficar super bem, voltar para o mundo corporativo, trabalhar numa carga horária completa, outras não se sentem mais atendidas nas suas necessidades nessa realidade. E aí é você fazer um trabalho interior. Eu participei do programa da Mel, também foi fundamental para mim, para eu descobrir qual o caminho que eu seguiria a partir daí. E para mim a maternidade me chacoalhou completamente, me trouxe um novo propósito de vida, na verdade. Eu sou advogada, então quando eu descobri que estava grávida, não foi uma gestação planejada, eu optei, falei, bom, eu quero vivenciar a infância do meu filho, eu quero estar próximo, quero ver ele comendo a primeira comidinha, quero ver dando os primeiros passos, então eu quero estar presente. Eu vou fechar o escritório e vou começar a trabalhar em home office e utilizar um coworking para reuniões, etc. Isso tudo você pensou antes aí de ter um filho, né? Então, vamos fazer um intervalo que daqui a pouco eu quero saber como que foi para você essa experiência, viu? E se você aí de casa também quiser compartilhar com a gente a sua experiência, é só nos escrever. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Conta pra gente, como que foi essa sua experiência em ser mãe, em conciliar com a carreira, mais esse papel. A gente espera. Eu volto daqui a pouco. A maternidade está ligada a várias mudanças na vida de uma mulher. Uma fase de adaptações que passa pelas emoções de gerar uma vida, passa pelas transformações dos relacionamentos. E de uma especificamente nós estamos falando hoje. Como fica a carreira depois da maternidade? Aqui com a gente estão Mel Bracarense, psicóloga e coach de mães, e também Camila Colares, mãe e empreendedora. Camila, você estava contando pra gente aí, né, sobre a sua experiência, como que foi. Agora continua dessa sequência. Você estava contando do que você planejou antes de ter o filho. E depois como que foi? Inicialmente eu achei que eu fosse trabalhar em casa, próximo dele, que seria a união dos 2 mundos da maneira perfeita, né? Trabalhava um pouco, saía, amamentava, voltava para o trabalho e a realidade me mostrou que não era bem assim.
né? A criança demanda um pouquinho mais do que a gente espera quando a gente é mãe de primeira viagem. A gente está vendo aí, quando a Camila conta, as fotos dela com o Theo de 2 anos hoje, não é isso? Isso. Mas aí pode contar, Camila, Então, eu sou autônoma, né? E no início eu trabalhei bastante com o Theo amarrado no sling ou deitada com um travesseiro no braço e com um computador no braço direito para poder, enquanto ele mamava e tal, continuar trabalhando, porque eu não tive licença maternidade. Eu comecei a trabalhar no dia seguinte ao parto. No dia seguinte ao parto? No dia seguinte. Eu tinha uma advogada que estava me substituindo, mas eu precisava coordenar, responder ainda alguns clientes, enfim. Com 5 dias de parida, essa advogada já assumindo, já conhecia os clientes, eu tinha uma reunião com um grupo de clientes no Buritis, às 8 horas da noite, e uma das clientes desse grupo fez questão da minha presença nessa reunião. E eu me senti muito culpada de precisar de trabalhar nesse momento, senti muito minha profissão me roubando do meu filho. Eu arrumei ele com muito carinho, pedindo desculpas e chorando muito, mas eu só consegui encontrar uma forma, que foi levá-lo junto comigo. Então, foi meu pai, minha mãe, a advogada que estava comigo me substituindo na licença e ele. Mas ele, acho que resolveu cuidar de mim nesse dia e, para minha tranquilidade, ele dormiu todo o trajeto, durante a reunião e quando voltou. Mas isso mexeu muito comigo, né? Você fica até emocionada quando conta, né, Camila? É difícil para mim, eu sempre me emociono. Eu acho que eu não vou me emocionar mais, mas eu continuo emocionando. Eu sou muito grata a essa experiência, porque ela me trouxe onde eu estou hoje. Porque nesse turbilhão, eu falei, deve ter uma forma mais saudável de poder conciliar minha maternidade com a minha carreira. E foi quando eu descobri o conceito de coworking familiar. Pesquisando, acho que no Google, eu brinco que eu pesquisei, deve ter uma vida mais normal para a mãe que trabalha, como não enlouquecer durante o puerpério trabalhando. E encontrei o coworking familiar como conceito e achei maravilhoso. E procurei um espaço em Belo Horizonte que eu pudesse trabalhar próximo do meu filho. Não encontrei. E aí surgiu o meu propósito de vida, de oferecer para as famílias, não só mães, como pais também, essa rede de apoio para conciliar maternidade, carreira e bem-estar num único lugar. Que é um coworking que vai... Como é que é? Me explica um pouco mais de como que funciona isso, Camila. A Tríade é um coworking, ele tem toda a estrutura de coworking tradicional, com estações de trabalho, sala de reunião, auditório, sala privativa, oferece gerenciamento de recados, documentos, recepcionista, todo o serviço tradicional de coworking, aliado a um espaço lúdico em que as crianças ficam acompanhadas de uma equipe de cuidadoras, pedagogas, estudantes de pedagogia, de psicologia, e ficam brincando e fazendo atividades de desenvolvimento infantil enquanto os pais e mães trabalham. É como se fosse uma casa mesmo? A gente está vendo aí algumas cenas lá do espaço, é como se fosse uma casa mesmo? É uma casa. É uma casa. É uma casa com os 2 espaços bem separados, porque isso para mim era uma questão fundamental. Porque os pais e mães podem ir até as crianças quando quiserem, durante o horário que estão trabalhando, mas as crianças não têm acesso ao interior da casa, onde tem a parte de escritório. Então, a gente pode vivenciar esse momento de acompanhamento. Aí são as estações de trabalho, então são pessoas que estão trabalhando e as crianças estão no quintal se divertindo. A gente tem um quintal com tanque de areia, bastante grama, balanço, tem uma brinquedoteca fechada também. O pessoal as crianças brincam de massinha, de pintura, enfim, tem várias atividades interessantes. E elas se desenvolvem ali, tem toda uma estrutura pensada para o desenvolvimento da primeira infância, né? A mãe pode amamentar durante o intervalo, pode brincar um pouco, fazer as refeições com seus filhos e filhas, mas tem também a privacidade para poder desempenhar o seu papel, suas atividades, sem que tenha interrupção, né? Sabendo que seu filho está bem cuidado. Consegue trabalhar e ter tranquilidade com o filho, né? Isso é muito importante, né, Mel? Mundos, né? É fundamental, fundamental. Um dos pontos que desanima as mulheres quando elas vão querer empreender e ter um negócio em casa, mas será que eu vou conseguir me concentrar? Quando meu filho me chamar, será que eu tenho os recursos necessários aqui? E a proposta e a entrega que é feita no coworking familiar é isso. É você poder juntar as duas coisas. Eu vou algumas vezes com os meninos lá, algumas vezes na semana. Você vai? E aí, assim, é muito legal, assim, porque eles sabem que eu tô próxima,
Então, quando eles precisam, eles às vezes mandam um recadinho, né? Ó, o Miguel tá chamando. Aí eu dou um pulinho lá e tal. Mas no momento que eu tô atendendo, que eu tô realizando... ali, Mel. Ah, gente, esse mesmo. O Miguel e o Samuel, Nossa, né? eu sou muito grata, viu? Porque foi por eles que eu fiz toda essa mudança na minha vida. Né? E que eu vejo... Ai, ó. Aí foi uma brincadeira que eu fiz. Eu tava tentando realmente fazer um relatório ali e eles brincando ali. Esse período de férias escolares foi antes de ter a tríade. E aí, você tava em casa ali com os meninos, tava né? em casa. E é uma luta mesmo. Quando você quer trabalhar em casa e com as crianças, é muito difícil, não, né? Pra mim não funcionou. Porque a criança demanda muito, ela sabe onde você está, né? Então, quando eu trabalhava em casa, meu bebê, mesmo engatinhando, nem falava, mas ele engatinhava, mamãe, batia na porta do escritório para poder sair. E mesmo ele estando com a babá. Né? Então, acho que em casa a gente não tem a mesma capacidade de oferecer um ambiente estimulante para a criança se desenvolver. E lá na tríade, ele se entretém, ele até esquece que mamãe está lá trabalhando no escritório. As pessoas hoje moram em apartamento, né? Então tem um ambiente restrito mesmo para essas crianças brincarem. Lá não. Lá, Samuel, então, que é mais levadinho, o de 2 anos, a última vez que ele foi assim... Samuel, eu brinco que a Mel pode deixar ele lá uma semana, que ele não vai dar nem falta. Tinha areia, assim, sobrancelha, ele estava todo, sabe? Mas feliz demais. Te dá uma tranquilidade para muito, trabalhar, eu sei que ele né, tá Mel? bem olhado, eu sei que ele tá seguro, ele tá se divertindo, enquanto isso eu consigo trabalhar. Muitas vezes o que acontece na maternidade, a gente acha que tem que escolher, né? Ou eu vou ser uma boa mãe, ou eu vou ser uma boa profissional. E na verdade não é isso, o que você precisa é encontrar os recursos para conciliar as duas coisas. E fazer alguma coisa que faça sentido para você, né? Eu lembro que uma das grandes dores que eu tinha na maternidade mas eu vou passar o resto da minha vida fazendo essa atividade que durante muito tempo fez sentido para mim, né? Durante a minha carreira inicial fazia muito sentido para mim. Mas a maternidade me fez rever os valores que eu tenho, as minhas prioridades, até o que eu gosto de fazer. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu falei, não, eu quero fazer uma mudança. Eu quero fazer uma mudança profissional. E aí foi exatamente assim, o estopim. Tem umas pesquisas, não sei se vocês já acompanharam, tem pesquisas feitas que dizem, na Rede Mulher Empreendedora, diz o seguinte, que das mulheres que são mães, daquelas que são mães, 75% decide empreender depois da maternidade. Quer dizer, olha que dado importante. É uma coisa que a gente já observa, quantas mulheres que mudam a sua vida profissional depois da maternidade. E aí vem uma pesquisa recente, agora do final do ano passado, dizendo isso, que realmente, estatisticamente, daquelas mulheres que são mães, que são empreendedoras e são mães, 75% começam a empreender motivadas pela maternidade. Pela maternidade. Às vezes até se descobrem outros papéis que até satisfaçam mais. E outros talentos, né? Outros talentos. A maternidade vem para poder te transformar de tal forma que você vai se reconhecer após a maternidade. E aí, às vezes, você encontra, como aconteceu comigo, um novo propósito de vida. Né? Sim, é verdade. E o interessante com a tríade é que eu consigo observar a mudança dos paradigmas das famílias. Não tem só mulheres que procuram coworking familiar. Homens também estão procurando, utilizando o espaço. Tem um casal que vai lá essa semana, por exemplo, que eles querem se dividir na utilização do espaço. Então, alguns dias o pai vai ficar com a criança, outros dias a mãe vai ficar com a criança. Então, a gente percebe realmente que os paradigmas da família estão mudando para melhor. E as coisas se ajeitando, né, gente? Vocês trouxeram as experiências de vocês, de outras mães. A gente vai chamar mais uma experiência agora, que é da Priscila. E se você aí de casa quiser participar com a gente, quiser contar da sua experiência, também pode ficar super à vontade. Nossas redes sociais estão aí para vocês. É só você contar para a gente como foi a experiência que a gente traz aqui para o programa. Agora vamos ouvir mais um depoimento da Priscila. Vamos saber como que foi essa experiência da carreira com a maternidade para ela. Eu sou bancária. Eu trabalhei. Sempre trabalhei. Eu trabalhei. Você também trabalhou? E quando o Vitor nasceu, foi muito difícil voltar. Porque eu estava 7 meses com ele. Foi o período da minha licença mais férias. E voltar, eu não sabia se eu queria voltar ou não. Eu fiquei nesse dilema, sofrendo. Mamãe, Oi. eu trabalhei na semana. Você trabalhou na semana, muito bem. E eu fui, no primeiro dia eu fui chorando de táxi, porque eu não sabia o lugar que era, e chorava. Eu tinha acabado de me mudar, eu moro em Juiz de Fora. E aí o taxista foi me consolando e eu chorava que meu coração estava em casa. Apesar dele estar com gente de confiança, que eu sei que estava cuidando muito bem dele. Uma das partes mais difíceis é que, por exemplo, eu perdi o primeiro dia de aula dele. Eu não pude ir, minha mãe teve que ir.
Assim como o primeiro dia, alguns eventos ele não pôde ir. Quando ele tá doente, nem sempre eu consigo levar, a babá dele leva e aí eu converso por telefone com a médica. Em compensação, eu não consigo me ver sem trabalhar fora. Isso me descansa, isso me relaxa e me faz sentir útil. Agora na minha gestação de gêmeos, eu já parei de trabalhar, tem aproximadamente uns 20 dias. Eu tô com 30 semanas, mas é uma gestação muito mais difícil. Eu lembro que no dia que eu parei, que a médica me deu o atestado e me deixou claro que eu não voltaria até eu ter meus filhos, né? Eu saí de lá arrasada. Eu tava me sentindo muito mal, eu esperei, eu tive que dar um tempo para eu poder conversar com o meu chefe, para eu digerir essa informação. E para mim foi muito difícil, eu imaginei que eu ia trabalhar até mais tarde. Assim que eles nascerem, eu vou ficar 6 meses de licença, mais as férias, provavelmente. E creio que vai ser mais fácil. Não sei porque são dois bebês, mais o Vitor. Então não sei o grau de dificuldade, o quanto eu vou sofrer ou não. Mas eu acho que vai ser mais tranquilo. Essa é a minha experiência. Não é fácil trabalhar fora de casa. A gente vai, fica com o coração na mão, fica querendo estar aqui, fica querendo ir pra escola. Mas a maternidade é a melhor coisa do mundo. Ah lá, então vamos dar tchau? Tchau. Dá tchau. Fala tchau. Tchau. Com Deus. Com Deus. A Priscila, obrigada, Priscila. A mãe do Vitor tá esperando gêmeos agora, né? Ela vai ser mãe triplamente, vai ter que se dividir entre os 3, entre a carreira também. Eu queria tocar em 2 pontos que ela falou aí com a gente. Ela disse que chorou muito no primeiro dia de aula e que ela não de aula dele, do Vitor, ela não conseguiu acompanhá-la. Ela estava até contando pra gente que precisou colocá-la numa van e foi super cobrada pela família. A família não queria de jeito nenhum, porque ele era muito bebezinho e tudo mais. Então, assim, a maioria das mulheres passa por essa culpa. Ela se sentiu meio que culpada, teve que deixar ele ir na van e tudo, mas ela se sentiu culpada e acaba que as mães, as mulheres, às vezes perdem esses momentos importantes com os filhos. Mas ok, tudo bem, isso vai passar, é bom lidar com isso? Com certeza. Eu acho que a culpa, ela acompanha muito as mulheres, né? Eu acho que muito pela pressão da sociedade, ela precisava trabalhar, precisava colocar o filho na van e a família, que absurdo. Quer dizer, essa mulher, ela tem direito de viver todos esses papéis, né? E ela precisa encontrar a forma que for a mais adequada para ela. E tá tudo bem. A gente precisa respeitar a experiência de cada mulher, né? Sem que ela carregue essa culpa. Porque ela precisa, ou quer também, porque você vê que ela teve que parar de trabalhar agora com a gestação dos gêmeos, e ela também sentiu essa perda dessa atividade, né, nesse período. Então, ela precisa ter esse apoio para que ela possa desempenhar os seus papéis, e a culpa não traz nada de benefício. E uma coisa que eu costumo dizer é que mãe feliz, criança feliz. Né? A gente naturaliza muito a culpa, né? A gente já tem umas frases que falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Na verdade, assim, o que será que a gente ganha de ficar fomentando isso? E é o que a gente faz muitas vezes, né? Muito reforçando. As próprias mulheres. Sim, principalmente entre nós, né? A gente repete muito isso, né? De que a culpa vem com a maternidade. A culpa ela não vem com a maternidade. Ela vem com essa pressão que a gente tem com a gente mesma ou que outras pessoas exercem sobre a gente, do que a gente deveria, ou a expectativa que a gente deveria atingir. E acaba naturalizando uma coisa que não deveria, não né? deveria. Então, assim, o que é importante, né? No caso dela e para toda mulher que está passando por isso agora, né? E muitas estão passando, enquanto a gente está aqui, que certamente tem um monte, preocupada, grávida e querendo engravidar, e como é que vai ser depois da maternidade, né? Importante você fazer uma coisa que faça sentido para você, para essa mulher sair e trabalhar, que seja uma coisa que seja realmente um propósito na vida dela, um trabalho que ela entenda que ela é útil, que ela faça sentido mesmo, né? Que ela contribui com aquilo, que ela vai fazer diferença fazendo aquele papel profissional. Isso, gente, assim, isso faz a gente sair de casa mais tranquila, né? Muita gente fala assim, Mel, mas quando você resolveu empreender, você começou a empreender para trabalhar menos? Muito pelo contrário. Na verdade, a gente trabalha muito. Né? Você é empreendedora, por essa flexibilidade de trabalhar menos. Existe um romantismo, assim, em torno do empreendedorismo materno, mas na realidade não é isso. O que te dá, o que você ganha é a flexibilidade, isso você ganha mesmo. Então, por exemplo, meus meninos, gente, assim, eu tinha muito essa preocupação, festinha da escola, apresentação, sabe?
É engraçado, assim. Eu me lembro de várias... Quando eu era criança, e a gente reproduz muito, né, na nossa vida com os filhos, aquilo que a gente vivenciou. Eu me lembro da minha mãe muito presente, do meu pai presente nas festas da escola. Eu lembro tanto que era importante isso. E eu lembro de uma vez, uma única, que meu pai não foi, tanto que aquilo foi marcante para mim. Então, quando eu fui ter o Miguel e tal, eu falei, gente, eu não quero que ele... deixar de participar, e não quero que ele passe por esse tipo de situação, né? E aí, assim, poder trabalhar no meu negócio me possibilita isso. Quando a criança está doente também, né? O mundo do trabalho, ele tem existe uma onda de constrangimento para a mulher quando o filho precisa ir ao médico, né? Quando existe alguma demanda ali fora da rotina. Por essas questões que a gente falou, né? As mulheres assumem mais. Quando a criança machuca na escola, para quem que eles ligam normalmente? Para a mãe, né? Na escola dos meus filhos a gente já combinou, né? Então a gente tem 2 filhos, a gente fez isso. A gente colocou o telefone do pai em um, da mãe no outro, né? E é muito... Para dividir. Então, assim, tem risco de acontecer com os 2, né? E a gente se divide também nesses cuidados. Você está falando aí do cuidado dessa questão, dessa rede de apoio, vocês estão falando aí, no caso de vocês, empreendedores e tudo, mas vamos falar um pouquinho das empresas também? A Priscila tocou num ponto ali importante, que ela até se sentiu mal quando o médico pediu para afastamento por conta dos gêmeos, né? E que ela até ficou se sentindo mal de contar para o chefe que ela ia precisar se afastar. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar do papel das empresas também, né, de ajudar, de dar esse apoio, porque as empresas também fazem parte desse apoio, dessa rede de apoio para a mulher, né? A gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre os desafios de se conciliar a carreira com a maternidade. A Mel trouxe um dado para a gente, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, Mel? Que 48% das mulheres são demitidas no primeiro ano após a licença maternidade. Aí a gente remete a Priscila, que deu esse depoimento para a gente antes, dizendo que teve até uma dificuldade de contar para o chefe, que ia precisar se afastar por conta da gestação de gêmeos. Qual que é o papel das empresas nessa rede de apoio também? Primeiro, quebrar esse paradigma que existe, que a mulher, depois da maternidade, vai trabalhar menos, ou vai se dedicar menos, ou vai ser menos competente, né? Isso não é dito, mas isso acontece, né? Você imagina só, 48% desligadas no primeiro ano depois da licença. É um dado muito forte e um dado recente agora, do último ano da Fundação Getúlio Vargas. Então, o que a gente tem que entender? Que a empresa é feita de pessoas, né? Quem está ali somos nós também, né? E é importante que a gente consiga abrir esse olhar para a mulher depois da maternidade, de que, dando foco naquilo que ela é competente, naquilo que ela faz bem, na possibilidade, né? A gente acha que quando a gente tem um filho, né? Eu tenho 2, eu falo muito disso. Quando eu tinha um filho, eu achava que não tinha tempo para nada, né? E com 2, como é que eu percebi o quanto que eu consigo fazer? Você vê a Priscila falando que ela acha que vai ser bem mais tranquila agora com os gêmeos, já tendo mais velho. E é uma realidade. A gente descobre, tem pesquisas que falam disso também, como que a gente se descobre muito mais competente depois da maternidade. A maternidade, ela tem o poder do fogo, né? Da transformação. Então, é isso que as empresas têm que perceber. O que as mulheres ali podem continuar oferecendo e cada vez melhor. O mercado de trabalho tem perdido muito com isso, né? Quando tem essa distinção, né? Você é mãe. Numa entrevista de emprego, a gente vê muito claro também. As perguntas que são feitas para mulheres, que não são feitas para o homem, né? E você tem filhos, você quer ter mais filhos, né? Quer dizer, pergunta sobre a vida reprodutiva. Por uma entrevista, quando eu estava casando, e uma das perguntas na entrevista era se eu tinha pretensão de ter filhos recentemente para poder ocupar o cargo. Era importante. Exclui as mulheres dessas vagas, gente? Exclui. Legalmente isso não pode ser dito, né? Mas acontece, né? Aquela pergunta está ali, ela tem uma razão por estar. Então, o que é importante mesmo é que as empresas e todos nós, como sociedade, possamos entender o seguinte, que todo mundo precisou nascer um dia, todo mundo teve uma mãe, um pai, né? E que essas pessoas precisam continuar tendo vida profissional, tendo seus outros papéis, além daquele tão importante, que é de formar pessoas, né? E é interessante também quando a gente pensa isso, sobretudo em empresas maiores, empresas centenárias, que começam a ter essa visão. A gente percebe lentamente uma mudança no mercado de trabalho. São empresas que pensam o seguinte, olha, tá ali, né, aquela família sendo formada, e essa pessoa, essa criança, que hoje é um bebê, daqui a 20, 25 anos, é a mão de obra, é o profissional que vai ser contratado, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente ter esse olhar para ter uma educação bem feita, uma criação bem feita, né, oportunidades. Eu acho que devagarzinho a gente está conquistando.
né? Recentemente teve a notícia de uma gestante de 9 meses que foi contratada por uma empresa americana. Eu conheço de uma amiga pessoal que foi contratada gestante também e que, então, assim, as empresas elas estão abrindo um pouco o leque para isso aí, né? E eu acho que o importante é a gente entender que a família ela precisa de cuidado para que a gente transforme a sociedade, né? A maneira de transformação do mundo é através da família. Então, quando a gente dá apoio para que esse pai e essa mãe possam participar da vida do filho, que construa esse ser humano de uma maneira mais humana, mais carinhosa, mais presente, a gente está favorecendo toda uma sociedade, né? Inclusive, nesse ponto, a gente pode pensar no seguinte, a gente tem as mães que trabalham mais tempo, que trabalham menos tempo, que tem mais tempo para o filho ou tem menos tempo. O que vocês diriam para as mães com as experiências de vocês, até de contato com outras mulheres, sobre esse tempo dedicado ao filho? Se tem pouco tempo, ok. Se tem muito tempo, ok também. Mas como deve ser esse tempo? É um tempo de qualidade, de presença? Tem uma pesquisa que diz que, para crianças aproximadamente da idade do meu filho de 2 anos, 10 minutos diários de conexão, olho no olho, são suficientes para a criança. Então, o mais importante do que a quantidade de tempo passado com essa criança é a qualidade desse tempo. É estar disponível, é sentar no chão para brincar, é rolar, é brincar, é rir, é fazer cosquinha, é estar disponível para o que a criança precisa, para aquilo que ela pede para você. E se você se colocar disponível para a criança, mesmo que com pouco tempo, mas com qualidade, isso vai ser fundamental para a vida dessa criança. Mais do que você passar muito tempo, mas enquanto está com ela, está com o celular, está pensando na reunião de amanhã, está programando, né? Então, mais importante é que você se dedique ao seu filho com o tempo que você tem. E isso vai ser transformador na vida dele. E esquecer da carreira do trabalho nessa hora, né? Na verdade, assim, gente, é ilusório também falar isso, né? Eu vou pro trabalho, esqueço dos meus filhos, vou cuidar dos meus filhos, esqueço do meu trabalho. Mas é importante a gente estar inteira. Inteira. Na hora que você está trabalhando, você está de alma ali, né? O trabalho fazendo um sentido para você, que seja como um filho para você. E na hora que está com os meninos também, poder estar com a alma, né? É verdade. Meninas, obrigada por compartilhar com a gente das experiências de vocês hoje. Obrigada, viu? E para você também, obrigada pela companhia. Uma ótima semana. Amanhã eu estou de volta às 8h30. Eu te espero. Até lá.